Bora nação e o Flamengo já na preparação aí para a partida de logo mais, né? Deve utilizar aí esse jogo para fazer uma rodagem de elenco. O Sport aí é o lanterna do campeonato, então acredito que o Felipe Luiz e toda a sua comissão técnica deva usar disso aí, né, para poder botar um time ali mais alternativo. Comentem aí o que que vocês acham, se é a hora aí mesmo de realmente começar já a poupar jogadores, né? Fazer uma rodagem já pensando na grande final, ou se ainda tá cedo, né? Afinal, eles estão disputando ponto a ponto também com o Palmeiras aí, é, a, a ponta da tabela, né? Vale o título do Brasileirão também. Eu vou soltar o vídeo, vamos estar reagindo junto, tá bom? No final a gente volta aí com mais notícias do Mengão. Começando por esse jogo no Campeonato Brasileiro sábado contra o Sport, o Felipe Luiz vai avaliar, Felipe Luiz e a comissão técnica dele, vai avaliar a condição física de todo o elenco. O Flamengo vem de uma sequência muito desgastante de jogos, vem de uma classificação bastante suada contra o Racing, um jogo muito difícil na Argentina, também vem de um jogo contra o Palmeiras no Maracanã, um clássico contra o Botafogo, uma viagem até o Ceará, onde o time acabou perdendo para o Fortaleza, então vai ser feita uma avaliação física em todo o elenco para saber quem vai estar à disposição nesse duelo de amanhã contra o Sport. Dois jogadores que estavam suspensos na última rodada, o Carrascal e também o Pulgar, retornam à equipe, vão estar aí nesses jogadores em avaliação para ver se vão jogar amanhã e o Felipe Luiz vai poder quebrar essa cabeça. O que se sabe é que os dois laterais, tanto o Emerson Royal quanto o Ayrton Lucas, devem sim entrar no time titular para dar uma rodagem e um descanso para o Varela e para o Alexandro, que consequentemente tem problemas físicos, né? São um problema físico que sempre agrava aí. O Alexandro não consegue ter uma sequência muito grande de jogos. E no meio de campo o De La Cruz também, que não vem atuando nas últimas partidas, deve ganhar minutos. Agora, outra preocupação muito grande para o Felipe Luiz está no site espn.com.br, a apuração do nosso colega Pedro Ivo Almeida, é o atacante Pedro, que sofreu uma fratura no braço na partida contra o Racing Dida no Maracanã, nem atuou no jogo de volta, né? Vem sendo desfalque do Flamengo. Ele está com uma proteção no braço, mas ela não vinha até acima do cotovelo, né? Não tinha imobilizado totalmente, mas agora, depois de novos exames, o Flamengo decidiu sim imobilizar todo o braço do Pedro e ele deve ficar fora dos treinamentos e também em recuperação até um poucos dias antes da final em Lima contra o Palmeiras, o que preocupa ainda mais a comissão técnica, já que o Pedro, nesse período fora dos treinos, né, fora dos jogos, com a imobilização totalmente do braço, só vai poder fazer trabalhos na musculação e também trabalhos de perna, né, exercícios ali inferiores. Então o Pedro vai perder ritmo de jogo e também não vai trabalhar com bola até poucos dias antes da decisão de Lima. Um fato, uma notícia que deixa muito apreensivo tanto a comissão técnica do Felipe Luiz quanto também a diretoria, todos dentro do Flamengo, Bruno. Obrigado, viu, Jufo? Já vou perguntar. Continua com a gente, tá? Porque a gente vai ter um touch aqui. É importante que você participe aí do nosso touch de sexta. Mas antes eu preciso perguntar para a Mari e para o Jailson essa notícia importante, dura. Então, se o Pedro ficar 20 dias com o braço imobilizado, ele vai ter praticamente uma semana, 10 dias para se recuperar a tempo da final. É um tempo bem ajustado, Jailson. O Pedro ficou muito incomodado, né, na hora lá da lesão. Realmente, na hora que bateu, a gente conseguiu ver, né? Tava lá na nossa frente, basicamente. Ele não conseguia mais proteger a bola. E, assim, é um cara que vai fazer muita falta por conta justamente do que a gente viu no jogo do Flamengo e Palmeiras mesmo. O Pedro não tem substituto com as características dele no elenco do Flamengo. Então, sem o Pedro, o Felipe Luiz precisa ajustar e mudar ali, basicamente, né, a forma que o time atua e ataca os seus adversários. Então, a ver se o Pedro vai conseguir se recuperar a tempo do jogo ali, né, mais importante da temporada. Mas, certamente, se não tiver possibilidade, vai fazer muita falta, porque ninguém tem as características do Pedro. Lembrando que o escolhido, ou um dos escolhidos, o Plata, está suspenso. Exatamente. Então já é um outro desfalque também que ele tem. Sim, eu acho que vai depender muito de como esse preparo com que ele pode, né, fazer de musculação, enfim, partes inferiores, como que o Flamengo vai trabalhar tudo isso e se nesse curto período que ele tiver à disposição para ir para o campo, se para o Felipe Luiz compensa de fato, né, se já é o suficiente para ele retomar um ritmo, porque a gente está falando de uma final única, né?
gente não está falando de confronto, ida e volta, aí você consegue dar alguns minutos para ele, mas se realmente confirma que ele não está à disposição lá na frente, aí é uma perda e tanto. Já é uma história aí a ser contada nesses próximos dias, porque vai ficar essa questão, né? Esse drama, volta, não volta. De repente é o cara que volta e que decide um jogo e que se torna herói do título. De repente é um cara que não joga e aí o Bruno Henrique é o escolhido e volta... Se não é de saída, pode entrar alguns minutos ou pode, enfim... Muita coisa pode acontecer. E a gente estava falando, poxa, do Veiga, como ele é um cara decisivo para o Palmeiras, e como a gente falou do Hulk para o Atlético. Sim. E pode ser, se de repente, a estrela do Bruno Henrique brilhando de novo. Redenção do Bruno Henrique. Redenção por quê? Porque tecnicamente não vive um bom momento. E teve até essa questão do camisa 9 e tal. Isso também. Ele não querer jogar ali, né, centralizado. Só que tecnicamente o Bruno Henrique não vem num bom momento, até contra o Fortaleza mesmo. O Bruno Henrique mal conseguia dominar a bola e dar prosseguimento ali às jogadas. Sem o Plata, eu acho que sobra para ele. Pro Bruno Henrique. Pro Bruno, porque o Plata vai estar suspenso, o Pedro aí com essa situação. E, por exemplo, o Juninho, que era o outro cara que poderia fazer a função, não entra em campo há bastante tempo. Então, a não ser que o Felipe Luiz pense, por exemplo, num Carrascal e Samuelino fazendo ali, né, uma função por dentro, eu acho que vai acabar sobrando pro Bruno Henrique mesmo. Bom, a final é no dia 29 de novembro, então o Pedro agora corre contra o tempo para se recuperar. E aí mais uma decisão entre Flamengo e Palmeiras na Conmebol Libertadores. E aí, aliás, não é só uma decisão na Libertadores, mas ponto a ponto essa disputa também no Campeonato Brasileiro, hein, Jufo? É isso, bom dia, Bruno, todos os amigos do Sport Center. Os rubro-negros ontem ficaram no sofá assistindo quem vão encarar na decisão da Libertadores em Lima, se era o Palmeiras ou o LDU, e acabou que o time Alviverde de São Paulo garantiu vaga e vai encarar o Flamengo. A mesma equipe que o Flamengo disputa a liderança do Campeonato Brasileiro, disputa o título do Brasileirão esse ano, ponto a ponto, aí em 2025. O Flamengo está um pontinho atrás do Palmeiras, perdeu a oportunidade na rodada passada de assumir a liderança quando o Palmeiras tropeçou no empate contra o Cruzeiro, mas o Flamengo acabou perdendo para o Fortaleza. Próximo compromisso do Flamengo agora é no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, contra o Sport Recife, último colocado, só 2 vitórias no campeonato, não vence desde setembro, quando venceu o Corinthians na Ilha do Retiro, mas Felipe Luiz e toda a comissão técnica, os jogadores mantêm os pés no chão e foco total para conseguir os 3 pontos dentro de casa. E para essa partida, o Felipe Luiz vai ter que avaliar como estão os jogadores depois de uma semana tensa de disputa por vaga na final da Libertadores, um jogo muito difícil na Argentina contra o Racing, muito desgastante, ainda mais que o Flamengo teve o Plata expulso no início do segundo tempo e teve que jogar quase todo o restante de partida com um jogador a menos, o que desgasta ainda mais os atletas. É sabido, então, que o Felipe Luiz, para esse jogo contra o Sport, vai com um time mais mesclado, digamos assim. Nas laterais devem o Emerson Royal e também o Ayrton Lucas, e a gente deve ter, sim, mudanças no meio de campo. De La Cruz, que não atua há algum tempo, pode ganhar minutagem, e no ataque ele ainda tem uma dúvida entre o Bruno Henrique e o Plata. Mas o Flamengo, então, se prepara para esse duelo contra o Sport, tenta avaliar qual é a condição física de cada jogador para saber quem vai estar 100% para o sábado, Bruno. Porque veio de uma batalha também épica lá na Argentina. Foi incrível como o Flamengo conseguiu também a sua classificação para a decisão da Libertadores. Nação, então tá aí, esse foi o vídeo, né, que a gente separou aqui para reagir junto. Vídeo muito bacana aí, o pessoal da ESPN trazendo essas notícias de última hora aí do Flamengo. Flamengo que deve ir com um time ali alternativo contra o Sport, como vocês puderam acompanhar aí, né? Assim, é um jogo onde o Flamengo acaba sendo muito favorito, mas eu tô cansado de ver o Flamengo acabar vacilando em jogos bestas dessa forma, né? Então eu fico um pouco apreensivo em questão de vontade mesmo, né? Que não pode faltar a vontade dos jogadores, o empenho, que muitas vezes a gente vê o Flamengo entrar nesses jogos aí um pouco desligado, achando que vai resolver a qualquer momento. E é aquilo, né, cara? Se você não for lá e não fizer, não jogar pra cima, você acaba deixando os caras acreditar que é possível, dificulta a partida. Então espera aí que o Flamengo no primeiro tempo já abra 1 ou 2 gols para já não ter sofrimento, conseguir poupar, aí sim poupa os jogadores, né? Faz 1, 2 gols, e aí quem tiver ali com mais minutagens
já pode sair da partida, você já consegue controlar melhor o jogo e já tendo o resultado em mãos. Então, eu acredito que essa forma acaba sendo a melhor, já que o Sport é considerado um time, né, um adversário mais fraco. Você entra ali com tira, obviamente, apenas aqueles que estão em estado crítico, mas você deixa ali a base do time, faz um gol no primeiro tempo, 2 gols, no segundo tempo você volta com o time modificado, né. Acredito que essa seja a melhor forma, mas vamos aguardar aí o que que o Felipe Luiz vai estar fazendo. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido, até um próximo vídeo aí, valeu!